E aí, tudo bem, galera do primeiro ano? Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui, vai ter uma música de fundo, né, e tal, a galera da vizinhança tá mandando ver hoje. Mas olha só, é o seguinte, vocês vão agora pro capítulo 7, o ser humano como indivíduo e ser social. E esse capítulo vai discutir o seguinte, até que ponto existe a noção do indivíduo e da sociedade, e será se o indivíduo ele é mais formado, digamos assim, induzido a ser individualista ou a ser um ser coletivo? Qual é a influência desses dois meios? É da sociedade ou é do seu próprio eu? O eu cria a sociedade ou a sociedade que cria o nosso indivíduo? Então, duas discussões que nós vamos ter. O capítulo inicial ele traz uma discussão que é de Lipovetsky. Ele vai tratar sobre o indivíduo e o individualismo numa sociedade que seria a sociedade hipermoderna, uma sociedade onde valoriza muito o indivíduo, né, querendo as particularidades dele, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito comum, porque a característica geral de todo ser humano individualista, ou seja, que prega o máximo da existência dele em si mesmo, ele vai trazer como uma coisa genérica, porque nós vamos ter um ser humano que é cada vez mais comum. Ele tem compulsão pela comunicação, quem quer celular o tempo todo, inclusive na sala de aula, compulsão por conexão, que é o Wi-Fi da gráfica, que está do outro lado da rua, quer um sinal dos móveis, quer estar conectado, quer estar ciente do que está rolando com os grupos sociais de que é de interesse. Então a sociedade, todo indivíduo também, genericamente, parece que está todo mundo igual, no sentido de que ele está conectado em redes sociais com outras pessoas, e isso é uma característica. E o marketing de si próprio, né? Se autopromover, é selfie pra cá, é postagem de viagemzinha aqui e outra ali, é de não sei o que, curtindo, não sei o que, tô feliz o tempo todo. Por mais que ninguém é feliz o tempo todo, nós sabemos disso, criamos essa máscara, um personagem para nos promover, para sermos pessoas descoladas, pessoas que têm algum interesse e que as pessoas querem curtir e acompanhar. Você pode estar ferrado ou ferrado por dentro, se sentindo um trapo de gente, mas para as redes sociais, para esse mundo conectado e tecnológico, você vai se mostrar como uma pessoa que sabe das coisas, manja dos rolês, dos paranauê e tal. Esse é o indivíduo hipermoderno, voltado para si mesmo, marketing de si próprio e pouco preocupado com análises críticas sobre a sociedade que nós vivemos, inclusive esse consumo exacerbado. Mas vamos lá, o capítulo vai trazer uma discussão que são três momentos. Então, os três momentos do capítulo é trazer uma visão baseada principalmente no filósofo John Locke, que é um filósofo iluminista, sobre a noção do ser humano como indivíduo. Depois nós vamos ter a visão do ser humano como um ser social, aí já vem mais as ideias de Marx, né? As ideias de Marx e de Engels, vamos falar sobre isso, materialismo histórico, e depois vai ter o indivíduo na contemporaneidade, esse contexto nosso hoje, né? Do indivíduo conectado nesse mundo contemporâneo, voltado para si mesmo, né? Exacerbado a liberdade de ser, de se expressar, de querer ser o que é, e contrário a tudo que traga um certo tipo de responsabilidade. Então vamos lá. O nosso amigo aqui, Lipovetsky, ele traz essa comparação desses termos do hiperindivíduo, né? Do hiperindividualismo, do sujeito moderno, hipermoderno, e aí vai trazer um germe de quando isso pode surgir, que seria na Idade Moderna, no Iluminismo, principalmente ali no seu século XVIII. Aí tem um filósofo que é chamado John Locke. John Locke ele vai trazer a noção de que o indivíduo ele existe antes de existir a sociedade, os estados, as instituições, o indivíduo era livre, mas ele criou numa forma de um acordo, né, de um contrato social à sociedade, mas que isso, o objetivo principal é para que ele tivesse seus direitos garantidos. Então tem direitos naturais do homem que são inalienáveis, que ninguém poderia tirar, segundo John Locke. Desses direitos nós vamos ver alguns como o direito de existir, o direito de ter propriedade privada e o direito de dispor dos frutos do seu próprio trabalho para a subsistência. Então isso daí seriam direitos naturais que todo ser humano nasce e deveria ser garantido. Para ele o Estado tem que existir, por exemplo, o Brasil, os Estados Unidos, a França, países, as nações elas têm que existir para garantir as liberdades individuais de cada sujeito, de cada indivíduo.
Então ele vai trazer essa noção fundada na noção do que nós chamamos de contrato social, tá bom? Para garantir essa nossa liberdade, as pessoas elas vão criar o Estado. Isso é um consentimento. E a noção de indivíduo prega, né, então a concepção para ele de um horizonte que seria o individualismo. E no individualismo tem dois sentidos, que é um negativo e um positivo, assim como também o capítulo vai falar sobre o coletivismo. Vamos lá. O individualismo tem um sentido negativo, que é o quê? O indivíduo como um átomo social, uma ilha, ele existe sozinho. E para ele existir plenamente, ele é um contraponto a tudo que existe coletivo na sociedade. Então, para ele existir, ele está numa forma isolada e ele se opõe a outras realidades, como a sociedade, o Estado, né, e a comunidade. Então, ele é contra os outros indivíduos. Tudo que traria noção coletiva seria negativo, porque está prejudicando a personalidade, o indivíduo, a particularidade de cada ser. E aí nós vamos ter também o sentido que seria positivo, de que cada ser é único, insubstituível, uma coisa rara no universo, ninguém é igual a ninguém. E isso daí traz algo que seria a personalidade, né? Um conceito de pessoa. Então essa noção positiva do individualismo seria uma noção mais como de personalidade. Cada um tem sua personalidade e deve ser preservada. Ninguém pode abdicar de seus próprios direitos. Então, é uma noção positiva, digamos assim. Porém, nós vamos ter aí um contraponto. Por quê? As sociedades, para John Locke, deveriam satisfazer as liberdades individuais. Então, não é a sociedade para fazer o benefício do bem comum, né, do bem coletivo, do bem-estar social coletivo, mas de garantir que essas liberdades individuais sejam assim. Essa é uma visão que nós chamamos de liberalismo político e econômico, e também hoje, depois do final do século XX, né, o fim da Guerra Fria, nós temos o neoliberalismo, ou seja, as liberdades individuais, e isso foi muito adaptado para a visão de liberdade de consumo. Muitas pessoas acreditam que liberdade e felicidade está relacionado à liberdade de consumir e que ninguém deve prejudicar esse seu direito. Por isso que muitas pessoas falam, criticam outros tipos de governo que são mais voltados para questões não individualistas. Ou seja, tem estados que são Cuba, né? É o exemplo mais recente que nós temos, mas antigamente tinha a União Soviética, China, antes dos anos 70, onde existia ali a prioridade do que seriam propriedades coletivas, né, bem comuns. Mas enfim, nós vamos falar isso já na questão do coletivismo. Então, isso daí é para pregar a liberdade individual, tudo bem? Então, nesse sentido, eles vão compreender que o indivíduo, ele tem essa noção. Agora, a parte negativa é dizer que o indivíduo é sinônimo de egoísmo. Individualismo é a mesma coisa de egoísmo, ou seja, é uma pessoa que só quer olhar para si e os direitos de si e não pensar no bem das outras pessoas. Ao contrário, se for necessário tirar direito das outras pessoas para o meu próprio bem, isso tem que ser feito. Então é um sentido muito negativo que se tem aí. Mas vamos lá. Tem a noção do coletivismo também. E o coletivismo, historicamente, tem duas funções. Ou seja, tudo aquilo que está contraposto ao que é do bem comum. E outra noção é o sentido coletivismo de um outro modelo de sociedade, que não é voltada mais na propriedade privada, mas na propriedade coletiva e na produção coletiva, para voltar a ter, digamos, para implementar uma extinção das classes sociais, ou seja, daquilo que gera desigualdade. E aí nós vamos ter um sentido negativo, que o coletivismo pode ser o sinônimo de tudo aquilo que tira do indivíduo o que é dele particular, ou seja, tiraria a personalidade do indivíduo e transformaria todos em seres padrões que seriam obrigados a agirem como os outros. Então é um sentido negativo do coletivismo, tá bom? Que seria a destruição aí daqueles bens. Já o sentido positivo vai ser a noção do coletivismo com a preocupação com a sociedade. A sociedade e o bem comum viriam em prioridade do que o bem e o direito individual, egoísta. Então seria um senso de valores, de integração, de comunidade. Isso aí seria o sentido positivo. Já na parte que vai falar sobre o ser humano como ser social, nós vamos ter uma característica aí que é de Marx. Marx, ele é o fundante desse ser, do entendimento do ser social, por dizer que não é, ao contrário de Locke, né, que o indivíduo é único, insubstituível e tal, que vai criar a sociedade em consenso. Ao contrário, a sociedade e a forma dela se reproduzir materialmente
no sentido de produção mesmo, daquilo que é básico para a vida, vai influenciar os indivíduos ao ponto de gerar uma concepção do mundo com base na produção econômica da época. Então isso é uma reflexão que ele traz, e o nome disso é materialismo histórico. Ele vai estudar todas as sociedades na história e vai perceber que a forma econômica de uma determinada época influencia o pensamento dos sujeitos. Por exemplo, na Idade Média existiu o feudalismo, ou seja, havia os servos, os nobres e o clero. Quem dominava a sociedade na época eram os nobres e clero. Então o pensamento religioso teocêntrico estava no centro de tudo, e a legitimação do servo ter que trabalhar na terra em troca de proteção e entregar esse excedente do que ele produzia na agrícola para o nobre, daí que vem a riqueza do nobre. Isso era uma coisa natural, todo mundo achava natural alguém ser servo, normal. Assim como também foi normal escravidão. Escravidão no Brasil durante muito tempo foi normal, mas também foi na Idade Antiga, lá em Roma, depois voltou na Idade Moderna, porque as pessoas precisavam de mão de obra barata para produzir mercadoria, para poder vender. Isso na Idade Moderna. Então era normal ter escravo. Ninguém via algo absurdo nisso daí não. É tanto que no Brasil durou 300 anos. Mas hoje nós já temos uma visão de que mercadoria não precisa de mão de obra escrava. Mas aí já é uma evolução da forma econômica da gente entender, de se reproduzir. Por exemplo, quando houve o aumento da Revolução Industrial, tinha mais mercadoria no mundo. Por existir mais mercadoria no mundo, começou-se a pensar em formas de ter maiores consumidores. Se a maioria da população é escrava, elas vão comprar mercadoria como, pai velho? Então não tem como. Aí Marx vai dizer que a forma da produção material vai mudar a concepção das pessoas no sentido moral, religioso, ético, judicial, e todas as formas que a gente compreende muda conforme a transição da matriz econômica. Ou seja, hoje nós estamos numa forma capitalista de produzir, tudo é feito para o consumo, logo nós vamos pensar no individualismo como uma forma positiva. É bom ser individualista, eu quero ter o meu direito de consumir, eu quero ser consumista, eu quero ganhar muito dinheiro para poder consumir muito. Isso ele vai dizer que é condicionado pelo capitalismo. Se a gente tivesse em outro modelo de produção econômica, nós pensaríamos de outra forma, talvez pensando no bem comum. Por isso que Marx vai dizer que a transição do capitalismo é superar o individualismo e a propriedade privada, para termos uma propriedade coletiva, e essa propriedade coletiva produzir tudo para todos, e não mais voltados para o consumo, mas sim para a necessidade dos indivíduos reais de manter uma qualidade de vida e de ter tempo de sobra para poderem fazer o que quiserem, e aí de realmente de se libertar dessa necessidade de consumo, de produção, de trabalho, para viver para si mesmo da forma que ele maior tiver interesse, né? Seja nas artes, na cultura, no lazer, e aí não seria uma forma de vida alienada. Então Marx ele acredita muito nisso. Isso é a essência do materialismo histórico dialético de Marx e do marxismo, tudo bem? E aí ele então vai criticar a noção de individualismo, dizendo que isso também foi construído. A necessidade econômica hoje diz que o individualismo tem que prevalecer sobre tudo. Inclusive hoje na pandemia nós estamos querendo falar que a economia ela não pode parar, as pessoas têm que sair para trabalhar, mesmo se isso gerar morte, que faz parte da vida, é isso aí mesmo, fazer o quê? Mas que a economia é mais importante. Mas que no discurso, se a gente tira esse disfarce, o discurso ele vai dizer que o lucro é mais importante que as pessoas. As pessoas elas são importantes no momento que elas gerem mercadoria, que vai gerar consumo e que esse consumo por elas mesmas vai gerar lucro. E isso daí é algo que não pode ser tocado. Esse aí é o ponto que Marx critica do capitalismo e fala que o capitalismo é uma barbárie, é uma selvageria, é monstruoso, porque tem produção para dar alimento para todo mundo no planeta, ninguém precisava passar fome, mas mesmo assim nós temos 800 milhões, 1 bilhão de pessoas passando fome nesse exato momento. Então nada justifica isso a não ser essa sociedade que é com essa economia capitalista, tá bom? Que gera essa nossa naturalização, da gente achar que isso faz parte, que cada um tem que se esforçar para poder ser uma pessoa melhor. E aí, Karl Marx ele vai falar essa noção, e aí tem também o sinônimo de Lipovetsky na contemporaneidade, ou seja, como hoje a sociedade contemporânea ela traz a noção do hipermoderno, né? Do ser humano hipermoderno, do hiperindividualismo, e esse individualismo moderno ele vai fazer com que haja uma crise de representação, porque os indivíduos hoje nós chegamos a ser tão voltados para o nosso individualismo
que até quem é para nos representar, pessoas que são a classe política, elas estão representando a si mesmas, porque elas também são individualistas. Então, quando elas chegam no chamado poder, elas vão governar para si. E hoje a população não se vê mais representada nos políticos, há um ódio aos políticos constante. E isso daí se dá pela reprodução econômica da sociedade, que é voltada para o consumo exacerbado, para as pessoas que não têm esse sentimento de representação, de não acreditar mais em políticos, isso acabou, mas também é uma forma muito eficiente de continuar a desigualdade que existe no mundo e de continuar essa forma. Então, a própria corrupção é uma consequência natural de uma sociedade competitiva e individualista. Empresas que vão corromper políticos, que vão aceitar isso em nome de mais dinheiro e que vai beneficiar essas empresas em contraste, em oposição a todas as pessoas da sociedade. Então, os governos hoje não é por bem comum, é por bem individual deles e que, por conta disso, eles estão aliados a quem tem mais dinheiro, que são as empresas, que estão governando o Estado, de certa forma. Então, há esse sentimento de falta de representatividade, há também um incentivo a um aumento extraordinário do individualismo, do consumismo. Hoje, meio que nós acreditamos que viver é para consumir, e isso é muito grave também na nossa sociedade, e que as pessoas hoje elas têm uma noção tão grande disso, de marketing próprio, de consumo, que elas estão vivendo para trazer o que era particular delas, da vida privada, para mostrar para todo mundo. Ou seja, hoje as redes sociais, elas estão querendo mostrar essa vida, você quer saber das vidas das celebridades, o que seria vida particulares, você quer se tornar uma celebridade, quer mostrar tudo para todo mundo, para dizer que você é popular e tal. Então é uma coisa muito nociva isso na visão de Lipovetsky, e mais ainda seria na visão de Marx, mas é a sociedade pós-moderna, uma sociedade que ela aumenta o individualismo em todos os sentidos e transforma o ser humano num ser que vive para essa autorrealização de si mesma, seja em nome do consumo, seja em nome de se mostrar para os outros e criar uma aparência de que você é algo maior, é algo mais importante. Então todo mundo está querendo se diferenciar ao mesmo tempo, todo mundo quer mostrar que tem um diferencial, que não é igual aos outros. E em contrapartida todo mundo esqueceu do que seriam os valores coletivos, os valores comuns que guiam a nossa sociedade. Nós não sentimos mais que há um pertencimento. Você é sua tribo, é seu grupo de pessoas, de amigos, de amigas, e o restante da sociedade não tem nada a ver com você. Por isso que hoje nós temos mais de 11 mil, 12 mil mortes no Brasil, e muita gente está dizendo que não tem nem nada a ver com isso, não está nem aí. O que importa mesmo é eu e meu grupo. Enquanto eu e ninguém que eu gosto morrer, tá bom demais, então se lasque pra lá. É isso que muitas pessoas estão falando, é isso que muitas pessoas falam, e daí? Né? Eu não sou Messias, quer que eu faça o quê? É a indiferença com relação à comunidade, à sociedade, ok? É isso, galera, vou querer que vocês façam atividade desse capítulo 7, vai estar lá no formulário, e é isso aí, tamo junto, valeu, qualquer dúvida entra em contato comigo, vai ter o nosso aulão também, valeu, valeu!